Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. É um projeto que eu e a Dalila estamos gestando, né, Dalila, desde o ano passado. A gente vem conversando para fazermos um projeto juntas. Nós somos colegas de um curso de programação neurolinguística, em que a gente se conectou e começamos a fazer lives, temos várias lives já juntas. E a nossa sintonia é muito grande, porque a gente fala sobre esses temas do autodesenvolvimento e uma abordagem complementa a outra. Vocês vão ter a oportunidade de ver isso aqui hoje, tá? Então, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Eu sei que a noite é desafiador depois de um dia de trabalho, de vocês se dedicarem né, dedicar esse tempo para o desenvolvimento de vocês, para o aprimoramento, para o autoconhecimento. Mas a gente sabe que o autoconhecimento e o autodesenvolvimento são a chave para a gente sair de alguns padrões que a gente se encontra e alcançar novos resultados. Não tem como a gente conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, esse tempo que vocês dedicam para vocês é o que vai fazer a diferença para fazer vocês chegarem a patamares muito maiores. Dali, lógico que está passando automático isso. Aí voltou. Então, eu queria Sou falar um eu. pouquinho, queria falar um pouquinho para vocês de quem sou eu. Eu sou Michele Rigonato, eu sou psicóloga, eu sou também coach, formada pela Febracis, que é uma abordagem que utiliza o coaching integral sistêmico, utilizando os vários pilares da vida de uma forma harmônica. E eu sou servidora pública também do Poder Judiciário Federal, e eu faço essa harmonização aí entre as carreiras, né? Então, eu tenho minha carreira lá no serviço público, e fora disso, eu gosto muito de pessoas, gosto de desenvolver pessoas, e tenho me apaixonado cada vez mais por esse universo, porque eu tenho visto isso na minha vida, né? Eu tenho buscado o meu autoconhecimento, e é algo que me encanta tanto que eu gosto muito de compartilhar com outras pessoas. E quando a gente encontra alguém que também gosta, tanto assim quanto eu, que é o caso da Dalila, a gente une os nossos propósitos e a gente está fazendo esse trabalho juntas. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, vai ser sensacional o nosso encontro de hoje. Então, eu passo a palavra para a Dalila para ela se apresentar também, para a gente poder começar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michele. Como Boa. vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso workshop. Como Michele já adiantou, nós temos essa parceria. A gente tem um trabalho bem similar, cada uma na sua área, mas bastante similar dentro dessa área do desenvolvimento humano. Eu também tenho uma história de transição de carreira. Eu trabalhava em uma área, né, no judiciário como advogada. Hoje em dia eu trabalho com comportamento humano. Tudo relacionado ao comportamento humano sempre me chamou a atenção. Eu sempre gostei, sempre estudei. Estudo mais hoje, mas sempre estudei de certa forma sobre. Então, eu comecei nessa área fazendo minha formação em programação neurolinguística, depois eu fiz um pouco de neurociência, mas minha paixão é a psicologia positiva. Então, eu sou especialista em psicologia positiva, é com isso que eu trabalho hoje. Eu tenho uma mentoria nessa área, onde eu desenvolvo as forças de caráter, que depois eu vou explicar melhor para vocês um pouquinho sobre as forças de caráter, para quem não conhece. E meu trabalho dentro do autoconhecimento é voltado para o desenvolvimento das forças de caráter de cada um, que todos nós temos. E nesse projeto com a Michelle, a gente quer abordar a autoestima, como ajudar vocês a desenvolver essa autoestima. E o que envolve também desenvolver, e principalmente até, né, desenvolver nossas qualidades, nossas melhores potencialidades. Então, agora a Michelle vai começar a nossa apresentação e a gente segue. Quem quiser fazer pergunta, a gente manda pelo chat, a gente vai interagindo, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que tenha correlação com o tema e tal, e a gente vai desenvolvendo. Isso aí. Então, pessoal, Pronto. vamos falar primeiro o que que é autoestima, né? Então, o que que é? É auto si mesmo, estima e estimar, gostar, amar. Quando é a capacidade que a gente tem de nos estimar, de nos amar, de nos valorizar, apreciar a nossa própria companhia.
Quem aqui aprecia a própria companhia? Né? Ou será que a gente tem aquela tendência de chegar em casa, a gente está sozinho e a gente tem a tendência, às vezes, de aí liga um rádio, liga uma TV, já liga para alguém, já tenta colocar o máximo de barulho possível, porque aquele som interno da nossa alma parece que fica gritando ali e a gente não consegue escutar. Será que a gente aprecia a nossa própria companhia? Será que a gente gosta de estar com a gente? Será que a gente curte a nossa própria companhia? Então, isso tem a ver com autoestima. Então, o valor que a gente atribui a nós mesmos, como a gente se percebe, o quanto a gente se gosta. Ou seja, está relacionado com o nosso autoconceito, a percepção de quem nós somos, das experiências que tivemos ao longo da nossa vida, as crenças que nós construímos. Nós vamos falar muito sobre crença, como que elas interferem no nosso autoconceito, né? Como que elas podem interferir nessa autoestima, as experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida e tudo isso que foi formando quem nós somos hoje. Então, se eu me gosto, como eu me vejo, tudo isso teve interferência lá na infância, desde quando eu estava no ventre da minha mãe, já teve uma interferência com relação o meu amor próprio. Tanto o amor que eu sinto pelas pessoas que elas sentem por mim, quanto o amor que eu tenho por mim mesma. Então, já começa lá na formação do embrião. Tá? E nós vamos falar sobre isso hoje. Tá aparecendo aqui para mim a linguagem. Deixa eu só escolher o português aqui. Esse com alguma referência aqui. Português. Sei. Bom, então pode passar, Dália. Agora a gente vai ter uma noção de como que está a nossa autoestima. Claro, gente, isso aqui não é uma sentença. Ah, deu aqui o resultado, é isso e pronto. Não, aqui são indícios, são estudos que fazem a respeito da autoestima e pesquisas, né, que são feitas, criaram um teste para que a gente possa ter alguns indícios de como que anda a nossa autoestima. Eu queria que vocês fizessem junto comigo. Eu queria que vocês anotassem aí só as respostas. Vocês colocam assim, são 15 questões, então vocês colocam aí 1, 2, 3, 4 até o 15, e vocês vão colocar R para raramente, A para às vezes e S para sempre, tá? Então eu vou fazendo a pergunta e você coloca do lado do número a letra correspondente. Se é raramente acontece, às vezes, né? Ou seja, com um pouquinho mais de frequência, e sempre. Normalmente é esse o meu padrão, tá? Então, raramente, às vezes, e sempre. Então, a gente vai lendo e vamos fazendo juntos. No final, a gente vai ver mais ou menos em que estágio está a nossa autoestima, ok? Então, só para relembrar, isso aqui são indícios. Primeira questão. Responda aí para mim. Fico ofendido ao receber críticas? Então, quando alguém vem com uma crítica, você já tem uma atitude reativa? Isso mexe com você, mexe com o seu brilho, com o seu orgulho? Você já tem aquele ímpeto, às vezes, de responder? Como é que é isso? Você fica ofendido? Raramente, às vezes, sempre. Anota aí. 2. Quando passo por período de estresse, minha saúde fica debilitada e acabo doente. Então, o estresse, ele te atinge, né? Você fica debilitado, isso atinge o seu corpo, né, de uma maneira geral, sua saúde, você começa a somatizar, raramente, às vezes ou sempre. 3. Faço coisas contra a minha vontade para agradar os outros e ser aceito no grupo. Então, às vezes, não é o que você queria fazer, mas você faz para agradar as pessoas. Raramente, às vezes ou sempre. 4. Costumo exagerar meus defeitos e minimizar minhas qualidades pessoais e profissionais. Então, alguém fala assim, me fala aí quais são as suas qualidades. Aí você fica numa dificuldade danada para encontrar alguma qualidade. E quando é para falar dos defeitos, aí você coloca assim, ó, uma lista gigantesca. Como é que é? Raramente, às vezes ou sempre? Você exagera os seus defeitos e minimiza as suas qualidades? 5. Ao conhecer alguém bem-sucedido, fico pensando e me pergunto: por que não sou assim?
Então, você tem essa tendência a ficar se comparando com os outros, a sempre achar que a grama do outro é mais verde que a minha. Como é que é? Isso acontece raramente, às vezes ou sempre. 6. Sinto que não posso contar com meus amigos, porque vejo geralmente que a nossa amizade é superficial. Você sente isso, que você não tem amigos verdadeiros, que você não pode contar com eles? A amizade é muito superficial? Raramente, às vezes ou sempre. 7. Sou perfeccionista e exijo muito mais de mim mesmo do que os outros. Parece que tudo que você faz não é bom o suficiente. Você sempre acha que o outro é mais capaz do que você. Ou não, você tem essa autoconfiança. Então, você se acha perfeccionista? Raramente, às vezes ou sempre. 8. Relacionar-me com outras pessoas é uma tarefa árdua, que me exige um enorme esforço. Como é que é? Para você é difícil se relacionar? Raramente, às vezes ou sempre. 9. Antes de expressar algum trabalho ou projeto, sinto que vou fracassar. Você já entra com aquele sentimento assim de derrota, né? Você acha que, nossa, não vai dar certo, não vou dar conta. Raramente, às vezes ou sempre. 10. Evito criar intimidade com outras pessoas. Você tem dificuldade de se abrir? Como é que é o seu nível de intimidade? Raramente, às vezes ou sempre. 11. Sinto-me inseguro ao encarar um novo projeto. Então dá aquele frio exagerado na barriga? Como é que é? Você fica inseguro? Raramente, às vezes ou sempre. 12. Culpo-me quando as coisas não saem como planejado. E aí, você tende a se culpar? Raramente, às vezes ou sempre. 13. Quando o meu sucesso é reconhecido, desconfio dos elogios. Já pensa assim, o que será que o fulano está querendo? Você não aceita, às vezes, aquele elogio com facilidade. Você sempre acha que não, tem alguma coisa que a pessoa não viu. É assim? Então, raramente, às vezes ou sempre. 14. Vejo que pedir ajuda diante de um problema é sinal de fraqueza da minha parte. Você acha que pedir ajuda é um sinal de fraqueza? Você tem dificuldade de pedir ajuda? Então, raramente, às vezes ou sempre. E 15. Antes de um compromisso social, tomo uma dose de bebida alcoólica ou algum calmante para você conseguir lidar com aquela situação. E aí? Você fica tão nervoso assim diante de outras pessoas? Precisa de um calmante? Raramente, às vezes ou sempre. Bom, então vamos lá agora para o nosso Resultado. resultado. Isso. Então, para cada raramente que vocês colocaram, vocês vão somar um ponto. Olha aí, todos os raramentes e coloca um do lado. Para cada vezes, você vai colocar dois pontos. Para cada vez. E para cada sempre, 3 pontos. E aí você soma. Soma tudo e vê aí quanto que deu. Aí nós temos aqui mais ou menos um patamar. Até 17 pontos. Vai Então, comer, não? Boa, já tô tendo aqui. peraí, deixa eu montar aqui. Até 17 pontos mostra que você tem uma visão positiva de si mesmo. Você se orgulha de ser quem você valoriza suas habilidades, seus talentos, as suas virtudes, você consegue ver com facilidade o que você tem de bom, né? Os seus pontos positivos. Então, mostra que sua autoestima está legal, ok? Entre 18 a 31 pontos, mostra que você precisa melhorar. Sua autoestima está, né, mais ou menos ali, mas tem a melhorar, tá? Então, preste atenção em como você se sente em relação a si mesmo, aos outros, e a partir daí,
concentre seus esforços para reconhecer o seu devido valor. E acima de 31 pontos, sua autoestima está muito baixa. Tem uma percepção muito negativa acerca de si mesmo, né? E isso vai prejudicar a sua qualidade de vida, o seu prazer de viver, as suas relações. Eu não estou conseguindo enxergar o restinho aí, Dali, que está aparecendo aqui essa caixinha, deixa eu ver. Na pontuação, Não, é porque aparece aquela barrinha assim onde tem o microfone, não sei o quê, eu não consigo ver o restante, mas ao ver que você precisa de apoio, você vai precisar de ajuda para poder se reerguer aqui, tá? isso Então, é. uma ajuda profissional, alguém que consiga ver a visão de cima e te ajudar a enxergar também a partir dessa visão de cima. Porque às vezes a gente está tão preso nessa autoimagem negativa que a gente não consegue ver ao redor, a gente não consegue ter clareza das nossas virtudes, das nossas qualidades, o que a gente já tem de bom, o que a gente já tem de conquista. Aí é onde entra o profissional para nos ajudar, ok? Então vamos lá. Michele, Sim, só trazendo uma observação sobre esse certo. teste, existem alguns testes, gente, que são feitos na psicologia positiva, né, para fazer correlações. E existe comprovação científica de correlações no sentido de pessoas que têm score, né, pontuação alta de autoestima, são pessoas que têm mais bem-estar, são pessoas que têm mais prosperidade em todas as áreas da vida, não só profissional, como também familiar, social. E pessoas que têm uma autoestima baixa, geralmente está muito relacionado ao pessimismo, procrastinação, pensamentos muito negativos, fobia social, tem muita correlação dos casos de fobia social com pessoas com baixa autoestima, então essa pessoa evita o contato social porque ela tem uma autoestima muito baixa. Então é importante a gente ficar atento ao resultado. Quem fez o teste, ficar atento a esses resultados, porque tem essas correlações. Sim, Depressão e por aí vai. muito bem lembrado. A gente somatiza mesmo. Sim. Bom, então, quais são os comportamentos que desencadeiam essa baixa autoestima? O que que prejudica, né, esse autoconceito, essa autoimagem? Falta de autoconfiança. Então, quais são os indícios, né, que mostram que a gente tem uma baixa estima? A gente não confia na nossa capacidade. A gente acha que a gente não vai dar conta de realizar. As pessoas de fora acreditam mais em nós do que nós mesmos, né? Acreditamos em nós. Então, isso é um indício de baixa estima. Gente, isso aqui não é uma coisa. É, é isso e pronto, acabou, né? É cartesiana, não é cartesiana. Isso aqui a gente tem que juntar com outros indícios, a gente fazer uma avaliação profissional, né? Um acompanhamento para poder se certificar realmente de um diagnóstico, tá? Então, tudo isso aqui são indícios que pode ter uma baixa estima. Sensação de fracasso. Vocês já ouviram falar da síndrome do impostor? Então, a pessoa acha assim que qualquer momento vão descobrir que ela é uma impostora, porque ela não é essa coisa toda. Como assim o fulano está me vendo como um excelente profissional? Não, é porque ele não está enxergando a realidade, ele não está vendo o que eu vejo. Então a gente sempre, às vezes, tende a colocar a gente lá embaixo, como se a gente não for dar conta de realizar aquela missão, né, que nos foi colocada. Solidão, uma tendência a gente se isolar, rejeição. Você acha que tá. Quando alguém te olha feio de cumprimenta, já foi com você, porque não gosta de mim. Né? Já tem uma mania de perseguição, né? Ciúmes exagerados, insegurança. Você está sempre monitorando o outro, o que que ele está fazendo, onde é que ele está, com quem ele está falando. O que ele está trocando mensagem com quem? Está falando com quem? Então, esses excessos mostram que uma insegurança interna, né, na relação. E aí pode demonstrar uma baixa estima. Procrastinação. Então, como você acha que você não vai dar conta de realizar, você vai empurrando, vai adiando, adiando. E aí começa a ter o quê? Um declínio na produtividade.
como você não realiza por medo, por achar que não está pronto, né, que você não está bom o suficiente, começa a procrastinar. E aí começa a ter baixa produtividade. Uma autocrítica exagerada. Você fica ali com um chicote, né, nas costas, o látego, o tempo todo, né, se punindo quando alguma coisa dá errado, um perfeccionismo exagerado. E aí, não, se não tiver perfeito, então eu não vou fazer, né? Ou então faz, mas depois fica se criticando. Crenças de baixo merecimento. Fulano é muito areia para o meu caminhão, eu não mereço tanto. Não, eu queria tanto um emprego em tal lugar. Mas eu acho que eu não mereço, não é para mim, não é. Eu estou sonhando alto demais. Então, isso mostra um baixo merecimento. Não celebrar as próprias conquistas. Então, você pensa, não, isso aqui foi sorte de principiante. Não, mas isso aqui foi simples. Se fosse alguma coisa mais complexa, eu não daria conta. Então, você não acredita, né, aquilo que deveria ter crédito, que são as suas conquistas. Raramente você faz o que gosta, porque você está sempre querendo agradar todo mundo, fazer sempre o que o outro quer e nunca o que você quer. Busca constante por aprovação. O tempo todo você quer se certificar se você está certo, se você agiu certo, se a pessoa está gostando do que você está fazendo. O tempo todo você quer uma validação. E a comparação, né? O tempo todo vendo assim, mas nossa, o que eu estou fazendo não está bom igual o do fulano. Não, mas meu corpo não é igual ao de fulana. Então está sempre se comparando. Uma coisa, gente, é a inspiração. Você ter algumas fontes de inspiração para que te impulsionem a crescer, a melhorar. Isso é saudável, isso é positivo. A questão é quando você quer ser o outro e você esquece de valorizar quem você é. Então, quando você quer assumir a identidade de outra pessoa, você quer ser outra pessoa, isso aí já não está saudável. Tá? Então, fontes de inspiração, de modelagem, ok. Agora, a comparação de você, né, não validar quem você é, em busca sempre que o outro é melhor do que você, aí não. Aí já é negativo. Tá? Então, de onde vem? Como é que começa esses comportamentos negativos? Então, vai lá, vai. Construímos a nossa autoestima com base naquilo que a gente capta do ambiente. Quem são os nossos primeiros mestres? São os nossos pais. Com eles a gente aprende a nossa visão de mundo, né? E com ele a gente não tem ainda, quando a gente é bebê, a gente não tem noção da nossa autoimagem, a gente não tem noção de quem nós Fica perto, somos, dos fica padrões perto. sociais. E isso quem Fica perto dá são os nossos pais. Eles que nos ensinam isso. Então, se o nosso pai ou a nossa mãe, que são os nossos super-heróis, são as pessoas que a gente mais ama e admira no começo da nossa vida, ou aquelas pessoas que tomam conta da gente, né? Se essas pessoas que para a gente são grandes sistemicamente, né? Como se fossem referências, se essa pessoa diz para você que você é feio, que você é feia, que você é burro, que você é incapaz, você começa a acreditar. Porque você ainda não tem essa referência de você. Você ainda não construiu essa autoimagem. Então, o que dizem a seu respeito, você vai acreditar. Ainda mais quando isso vem de alguém que é muito importante para você. E aí começa a formar as nossas crenças, as nossas percepções de quem nós somos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve, vê e o que a gente comunica, o que a gente fala. Os nossos sentidos, nós aprendemos por meio dos nossos sentidos. Pode falar, Dalila. Michele, só pontuando, quando você está falando da infância, tem um ponto que é importante a gente sempre lembrar. A infância, ela reverbera na nossa vida todinha. Então, quando Sim, a gente fala da infância, às vezes a pessoa pensa, mas a infância está lá atrás, sim. então não precisa voltar esse olhar lá para trás. Mas quantos adultos, a pergunta é, quantos adultos ainda estão na infância? Muitos. Então, esse ponto que você traz falando sobre como era a sua validação com a sua família,
em relação à sua autoestima é um ponto muito importante, porque é um ponto que é atual. A gente pensa algumas pessoas que estão lá na infância, mas é atual, acompanha a gente pela vida toda. O que muda é como a gente hoje lida com essa questão. E a nossa criança interior, ela reverbera aí dentro de nós Exato. por toda a nossa vida. Toda a vida. E por mais que hoje a gente racionalize algumas coisas, para nossa criança, ela se sentiu ferida. Então, por isso que é muito importante, quem tem filho aí tem que ter muito cuidado com isso, com o que fala na frente das crianças. Às Sim. vezes, a criança, e a gente, nós temos uma tendência, às vezes, a sermos muito implacáveis, com a gente mesmo, e a gente aprende essa rigidez, a gente vai passando de geração em geração, né? A gente vai copiando, esses comportamentos negativos que a gente aprendeu lá atrás, com as pessoas que eram referências para nós, a gente cristaliza isso dentro de nós e nós vamos repetindo esses padrões, muitas vezes de forma inconsciente. Às vezes, o filho do seu amigo que vai lá jantar na sua casa, o menino derrama o suco todo na mesa e você fala: Não, tá tudo bem, querido. Aí você vai lá e limpa. Se o seu filho derrama, aí você, né, a gente faz aquele estrondo, né, e briga É. e tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Palavras de afirmação positiva são essenciais. Você é capaz, você é importante, você foi desejado. Por mais que às vezes foi uma gravidez que você não planejou, mas a criança já existe. Então, já que ela já existe, fala para ela o tanto que ela é amada, o tanto que ela é importante, sabe? Valide essa criança. Isso é essencial. Esses reforços positivos, eles vão reverberar ao longo de toda a vida dessa criança. Tá? Então, vamos ter muito cuidado com o que a gente comunica. Então, como é que as crenças se formam? Como é que elas se instalam? Começa na nossa comunicação. E a comunicação não é só o que eu falo, porque às vezes eu posso falar assim: não, eu te amo, eu te amo. Só que eu tô com o braço trancado, fechado aqui, eu tô Corporal. com o senho franzido. Não, mas você não sabe que eu te amo, eu te amo. Então, não é só o que eu falo, mas é como eu falo. A linguagem não verbal, que é por meio dos gestos, né, do que eu comunico com o meu corpo, isso também comunica. E gera um pensamento, que é uma imagem. Aquilo que eu falo, né, vai gerar uma imagem. Se, por exemplo, uma criança foi apresentar um trabalho na escola e as pessoas riram dela. A professora falou: Ih, você nem sabe falar. Nossa, é um jeca mesmo, nem sabe falar esse menino. Gente, isso cria uma imagem o quê na cabeça dele? De que ele não sabe se comunicar, que ele se comunica mal. Isso gera muitas vezes um trauma, né? Ele vai ter uma imagem de que, cara, realmente eu sou um fracasso para falar. E ele vai, às vezes, levar isso ao longo da vida dele. Aí hoje ele precisa se desenvolver no trabalho e se comunicar, fazer uma apresentação, fazer uma venda, ele não consegue. Por quê? Porque travou lá atrás, na infância. E aí, então, esse pensamento gera um sentimento de incapacidade, de inadequação, de frustração, de tristeza. E aí, isso gera o quê? Uma crença. O que que é a crença? É um comando, é um autorrealizável. Eu sou burro, eu sou incompetente. Tá? Então, é uma afirmação que é como se fosse assim, uma verdade absoluta. E aí você precisa depois desconstruir isso. Por quê? As memórias, elas vão sendo o quê? Colocadas uma em cima da outra. Tem um acontecimento ruim, aí vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, e aí vira um monte. E aí, para você conseguir acessar essa essência, essa criança, e trazê-la de volta e mudar isso, é mais difícil. É possível? É possível. A gente vai ver isso, tá? Mas por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente comunica para as nossas crianças. E aí a crença vai gerar um resultado, né? Então, ou positivo ou negativo, de acordo com se for uma crença limitante ou se for uma crença fortalecedora. E nós temos três tipos principais de crenças. A base,
que a crença principal é da nossa identidade, de quem eu sou. Eu sou uma pessoa honesta ou verdadeira, eu sou uma pessoa bondosa, ou eu sou uma pessoa que ninguém pode confiar. Como é que é? Então, que tipo de crença de identidade que eu nutro sobre mim, de quem eu sou? Aí vem a crença de capacidade, as crenças de capacidade, que é o eu posso, eu consigo fazer, eu consigo realizar, eu consigo fazer esse workshop, eu consigo me comunicar com as pessoas. E vem a crença em cima, que é a do ter, né? Do merecimento, o que eu mereço ter, o que eu mereço conquistar na minha vida. O problema é que essa pirâmide ela está invertida. As pessoas estão dando muito mais importância para o ter, né? Por Que conquistar, você... principalmente coisas materiais, do que do ser. Então está tendo uma inversão dos valores. A comunicação que existe aí em volta é muito do acumular coisas, de ter, de conquistar, e não de conquistar virtudes, de ser bondoso, de ser generoso, de ser leal, verdadeiro. Ou quando a gente se apresenta, a gente fala: Oi, eu sou a Michele, eu sou psicóloga, eu sou coach, né? Que normalmente é isso que a gente faz, a gente se concentra no fazer, no ter, e muito pouco no ser. Então a gente precisa reforçar essa base dessa pirâmide, tá? Senão fica disfuncional. Mas a boa notícia é que nós não somos Gabrielas. O que é a Gabriela? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, sempre Gabriela. Nós não precisamos ser a Gabriela, gente. A gente consegue mudar. A autoestima não é uma coisa estática, fixa. Eu nasci assim, pau que nasci torto, nunca se endireita. Não, a gente consegue ser diferente. A gente pode, essa crença ela pode ser potencializada, ela pode ser modificada, pode ser transformada. A neuroplasticidade ela nos mostra que a gente pode ressignificar os acontecimentos, dar um novo significado. A gente pode promover novas conexões neurais, reprogramar nossas crenças acerca de quem nós somos, né, da nossa identidade, da nossa capacidade, do nosso merecimento. A gente pode construir um novo olhar sobre nós mesmos. Sartre fala, né, que uma coisa é o que fazem conosco, outra coisa é o que a gente faz, aquilo que fazem conosco. Só 10% é o que acontece com a gente. 90% é o que eu vou fazer com isso que me aconteceu. Que novo significado eu posso dar para isso que me aconteceu lá atrás no passado? Até porque os nossos pais, as pessoas que nos criaram, que conviveram com a gente, elas deram o melhor que elas podiam naquele momento, nas circunstâncias que elas tinham. Porque se você for olhar a história de vida dessas pessoas, elas tiveram muita história de rejeição, muitas vezes. Elas tiveram muitas limitações e elas muitas vezes não tiveram o acesso que a gente tem hoje de autoconhecimento que a gente está tendo, de autodesenvolvimento. Meu pai e minha mãe, eles não tiveram o acesso que eu tenho hoje às informações que eu tenho. Meus pais estão com mais de 70 anos. Como é que eu vou exigir deles uma coisa diferente que eles nem receberam? Então a gente tem que ter esse olhar mais generoso, sabe? E não é, agora o nosso passado, ele não nos define. O nosso passado fez com que a gente chegasse até aqui. Mas daqui para frente eu posso construir novas conexões, novos comportamentos. A Dalila vai falar muito sobre isso com a psicologia positiva. Como que eu consigo desenvolver novos comportamentos que mudam a minha versão e constroem uma versão muito melhor de mim? Pode passar, tá, Dani? Isso tem muito a ver também com a autorresponsabilidade, né? Isso que você Total. está falando. De você se responsabilizar a partir de então pelos seus atos e querer a mudança, né?
Perfeito, É isso. porque o que que acontece? A gente sempre vai caçar um culpado por ter, não, mas eu não dei certo na vida porque minha mãe não me estimulou, a minha mãe não fez, não disse que eu era bonita quando eu era criança, ela não me amou, ela não me abraçou, então agora acabou para mim. Não, eu posso fazer diferente, eu posso mudar a partir de agora, eu posso me amar tanto e mudar esse autoconceito que eu tenho, né? Então, a responsabilidade é minha de construir novos resultados. O sonho é meu, eu que tenho que ir atrás dele. Ah, mas o meu marido não me apoia nos meus sonhos. Cara, mas o sonho é seu, você precisa ir atrás e você precisa aprender também a vender a ideia do seu sonho para o outro, porque às vezes o outro ele só não compreendeu qual é o seu sonho. Às vezes é uma questão de comunicação, de a gente dizer também o que a gente quer, né? E saber defender por que aquilo é importante, né? Então, tem essa questão também da autorresponsabilidade muito bem lembrada. Próximo. Ah, esse aqui mesmo. Para que você construa uma nova versão de si mesmo, você vai ter que ter decisão. Você precisa decidir mudar. Não adianta o outro querer que você mude. Só muda se você quiser mudar. E a gente não muda ninguém, só a gente mesmo. Então tem que ter uma decisão, uma firmeza. Eu quero isso para mim. Eu quero construir um novo resultado. Né? Por que que eu falei lá no vídeo de hoje à tarde que era quem realmente quer uma mudança? Porque o que mais tem, pode voltar, o que mais tem são pessoas que criam justificativas para ser quem elas são, para não precisar mudar. O nosso cérebro, ele quer o quê? Ele quer comodidade, ele quer fugir da dor e buscar o prazer. E mudar dói. Como dói? Você construir novos resultados, você sai da sua zona de conforto. Então, para você mudar, realmente precisa de uma decisão. E aí você vai precisar de informação, que são os conhecimentos necessários para que você promova a mudança dentro de você. Você precisa ir atrás de livros, cursos, vídeos, áudios, aulas, mentorias. Você vai precisar de se cercar dos conhecimentos certos para você chegar onde você quer. E aí você vai ter o quê? A atitude necessária, você vai ter que entrar em ação. Não adianta você ter boas intenções. Se você ficar só na intenção, não vai ter resultado na sua vida. Você precisa de efetivamente mudar, ter atitude. E depois que você tem as atitudes, você vai ter que ter uma consistência. Não adianta fazer uma vez na vida. Não adianta estudar de vez em quando. Não adianta tentar se melhorar de vez em quando. Não, é todo dia, é uma construção, né, intencional de quem você quer ser. Então, são esses 4 requisitos aqui para sua mudança verdadeira. Pode mudar. Aí, E aí vem os pilares da autoestima, né? Em que ele se baseia? No autoconceito, na autoimagem, no autorreforço e na autoeficácia. Tá? Eu vou falar sobre esses 2 primeiros pilares e a Dalila vai continuar com os outros 2. Pode passar, Dalila. Então, o primeiro é o autoconceito. Como que você se enxerga? Como que você se vê? Você consegue ver a pessoa que você se tornou? Porque às vezes a gente é muito implacável com as críticas a nós mesmos, mas a gente não consegue ver o que que a gente já conquistou lá atrás no nosso passado, né? Ver a pessoa valorosa muitas vezes que você é, tenta puxar na sua mente o que que você já conquistou. Porque uma pessoa, né, na idade que nós temos aqui hoje, construímos um certo patrimônio, construímos uma relação, né, seja conjugal, ou familiar, ou de amizade. Tem alguém no mundo que gosta de mim, né? Então, não é possível, sempre vai ter. Então, por que que essa pessoa se afeiçoou a mim? Que virtude que ela viu em mim? Será que eu consigo enxergar essa virtude em mim? Muitas vezes a pessoa fala, você é assim, você é tal, você tem essa característica. Eu? Sério? Nossa, você viu isso em mim? Por que não?
Comece a enxergar que atitudes suas que demonstraram essa virtude que você tem. E às vezes, a gente não enxergar virtude nenhuma na gente é uma forma da gente se acomodar para dizer assim, não, os resultados que eu tenho são esses, eu não tenho o que fazer, não tenho como mudar, porque olha só, afinal de contas, eu sou. é, eu tenho dificuldade, né, de me comunicar com as pessoas. Ah, ninguém gosta de mim. Ah, eu sou feio. Você vai virando um coitado, e aí o coitado é como se ele conseguisse um aval para não ter resultado na vida. Então, muitas vezes, a gente quer se colocar numa crosta de coitado para justificar a nossa falta de resultados. Então, vamos colocar luz sobre isso. Vamos nos empoderar para que a gente tenha mais responsabilidade sobre os nossos atos e a nossa falta de resultados. Os resultados que eu É, não estou tendo é pelo que eu ainda não fiz até então. nesse ponto, Michelle, é até bom a gente trazer para as pessoas que estão aqui que essa comunicação, essa linguagem, quando a pessoa se coloca nesse papel da vítima, do coitado, como você falou, etc., é um bom sinal para essa pessoa despertar e perceber que isso também está correlacionado com uma baixa autoestima. Porque as pessoas que mais têm medo de mudança são pessoas que têm autoestima baixa, ou seja, uma pessoa que o medo vem justamente porque é como se ela não se garantisse. Então, ela faz sempre as mesmas coisas, ela tem medo de tudo, justamente esse lugar de conforto que ela acha que é conforto. Então, esse ponto que você trouxe me fez pensar aqui que para as pessoas que estão no workshop é até bom, porque se a pessoa se identifica, a pessoa pensa assim, pô, eu sou essa pessoa que muitas Exato. vezes coloca a culpa no outro, etc. Eu sou essa pessoa, então, e eu tenho a possibilidade de mudar esse ponto. Eu hoje estou vendo que isso pode ser uma questão de baixa autoestima, eu não confio em mim, mas eu posso mudar esse ponto. É bem importante isso. Exatamente. Muito, muito importante, muito bem lembrado. E aí vem a questão da autoimagem. Como que eu percebo o meu corpo, percebo o meu externo. E a gente vive num mundo com padrões de beleza extremamente rígidos, que não correspondem em nada à realidade. Se a gente for ver a diversidade que existe entre as pessoas, e como isso é mágico, e como isso é rico, e que bom que é assim. Já pensou se todo mundo, né, a humanidade inteira, fosse loiro dos olhos azuis, com, né, 1,80 m, 1,90 m, se todo mundo tivesse aquele padrão que colocam, que a mídia coloca, quer dizer, será que ia ter graça? Será que a gente ia achar tão lindo assim? Então, vamos começar a ver É. a beleza na diversidade, começar a se enxergar por dentro. Teve um filme que eu assisti no fim de semana que eu achei muito interessante na Netflix, que chama Sexy por Acidente. Né? É uma moça que ela não se aceita, ela não gosta da imagem que ela vê no espelho. E é impressionante porque as ações dela todas vão condizer com essa não aceitação. Ela se torna uma pessoa extremamente insegura e os relacionamentos dela são limitados porque ela acha que as pessoas estão olhando o tempo todo para o estético dela. Mas as pessoas estão olhando quem ela é, se ela é engraçada, se ela é divertida, se ela ajuda as pessoas, se ela é uma pessoa generosa, se ela é uma pessoa presente. É isso que as pessoas estão olhando. Mas ela só pensa que estão olhando só o estético. E aí e isso trava a vida dela. E quantas vezes a gente não trava a nossa vida porque tem um pneu aqui, tem uma gordura, tem essa questão da comparação. E isso se agravou muito com as redes sociais, porque a pessoa sempre vai colocar o quê? Ah, que ela tá nas Maldivas. E aí ela tá com um homem maravilhoso, com uma mulher exuberante do lado, uma macérrima, né, que é modelo. Não, gente, a vida não é assim. Mas as pessoas colocam como se fosse, sabe, o padrão, o suprassumo. E se você não atingisse aquilo, você é um medíocre.
Se você não tem essa vida extraordinária, maravilhosa, então você é um medíocre. E aí a gente começa o quê? A não aceitar quem nós somos. A gente começa a ver defeito em todo mundo que está ao nosso redor. E aí ninguém é o suficiente para ninguém, né? Aí a pessoa que está do seu lado não é mais suficiente para você, porque agora você já, né, achou um outro mais bonito, uma outra mais bonita. Aí agora, sabe, a sua casa não é boa o suficiente porque tem a casa do vizinho que é muito melhor. E aí a gente fica sempre com uma sensação de incompletude, um vazio gigantesco que não tem nada que preencha. E aí você tenta buscar esse preenchimento na comida, exageradamente, ou nas amizades, no jogo, em sair, em ter relação sexual com qualquer pessoa, porque você precisa preencher aquilo. E aí começam os desajustes na nossa vida, tudo para poder o quê? Tentar preencher um vazio que não preenche nunca. Tá? Então, agora a Dalila vai dar continuidade. Ah, sou eu. Isso. Agora você fica responsável pelo chat, tá? Tá. Passei a bola. Oi, gente, boa noite novamente. Vamos agora falar um pouquinho sobre a psicologia positiva. Eu vou falar por cima aqui algumas teorias da psicologia positiva, mas tentando trazer o link com a autoestima, tá? Então, como a psicologia positiva pode auxiliar na construção de uma melhor autoestima? É esse ponto que eu quero trazer para vocês. E aí, para começar, um ponto que para mim é muito importante. Eu sempre falo, né, na minha mentoria, conhecimento mais o autoconhecimento, esses dois combinados é que resultam na transformação, em uma verdadeira transformação. Por quê? Conhecimento, gente, é isso que vocês estão tendo aqui. A Michelle trouxe o ponto, quais são os pilares da autoestima, como é que a gente detecta, com aquele teste, é uma maneira também de ver como é que está a sua autoestima, e isso é o conhecimento. O que é que uma autoestima baixa pode causar em sua vida? Isso é o conhecimento. Só que a gente precisa trazer esses pontos para o autoconhecimento, ou seja, a gente precisa trazer para a nossa vida. A gente precisa sempre trazer para a nossa essência, sempre na nossa experiência, transformação. A gente só se transforma desse jeito. Não adianta, por exemplo, só ter o conhecimento e não trazer para si. É só vocês imaginarem quantos livros a gente lê, quantos cursos a gente faz, e que muitas vezes, se você não está com a clareza necessária, se você não traz para a consciência, você não consegue fazer mudanças. E nesse ponto, o autoconhecimento é o pilar para a autoestima. Por quê? Porque quanto mais a gente se conhece, melhor a gente consegue lidar com o mundo, né? Viver fica muito melhor, muito mais agradável. A gente conhece nossos pontos fracos, a gente conhece nossos defeitos, a gente sabe dar nome para cada emoção, para cada situação. E a gente sabe nossos pontos fortes, principalmente. Então, é daí que vem muito a força que a gente precisa para ter uma vida de fato realizada, uma vida de fato satisfatória. Falando da psicologia positiva, a psicologia positiva, gente, eu gosto de dizer que é a ciência do bem-estar. E esse senhor aqui, ele é o Martin Seligman, ele é, digamos, o pai da psicologia positiva. A psicologia positiva, só falando assim por alto com vocês, surgiu nos Estados Unidos, mais ou menos no ano de 2000, quando alguns psicólogos se juntaram para estudar o quê? Eles resolveram estudar os pontos, deixa eu passar aqui, os pontos positivos que nós temos, nós, todos os seres humanos. Eles tiraram aquela ideia e aquela visão voltada só para os traumas, só para nossas fobias, para as neuroses, e colocaram como se tivesse colocado os refletores para as partes onde a gente se sai bem. Aquilo que a gente faz bem, as qualidades dos seres humanos, inerentes a todos nós, seres humanos. E a partir do desenvolvimento dessas qualidades que são inerentes a todos nós, eles conseguiram trazer pontos
que ajudam na nossa vida, trazendo mais bem-estar. Então, aqui eu trouxe para vocês a teoria do PERMA, só para vocês terem uma ideia. Essa teoria do PERMA, que foi criada pelo Martin Seligman, quais são os pontos, componentes centrais dela? As emoções positivas, o engajamento, que eu chamo também de flow. O que é o flow, gente? O flow são os momentos que a gente vive de forma. Sabe aquele momento que você está fazendo uma atividade e que você está tão envolvido que você nem percebe que o tempo passou? Isso é o flow. As relações positivas é outro ponto, outro componente importante para a psicologia positiva. O sentido, que também pode ser chamado de propósito, também é algo que a gente leva muito em conta na psicologia positiva, e as realizações, para que as pessoas tenham uma vida realizada, não somente uma vida que foi vivida, Deus sabe por quê, mas uma vida com sentido, com significado, com relações positivas, com emoções positivas e voltada para um maior engajamento, para um maior estado de presença. E ao longo do que eu for trazendo, talvez vocês entendam por que isso é tão importante para a nossa autoestima, desenvolver para a nossa autoestima. Aí depois veio outro psicólogo também dentro da psicologia positiva, que ele trouxe o seguinte, as forças de caráter, que é basicamente o que eu mais trabalho, né? Aqui, gente, existem 6 virtudes universais que todos nós, seres humanos, temos. Quais são elas? Sabedoria, coragem, humanidade, transcendência e justiça. Todos nós temos dentro de nós algum desses pontos. Essas palavrinhas que estão dentro de cada quadradinho desse são nossas forças de caráter, que também todos nós temos. Então, a bravura, a perseverança, a integridade, a vitalidade, todas essas. As forças de caráter são caminhos para a gente desenvolver essas virtudes. Então, por exemplo, quando você desenvolve a força de caráter do amor em você, você desenvolve a sua virtude da humanidade. Quando você desenvolve a sua vitalidade, você desenvolve a sua coragem, a virtude da coragem. E sucessivamente. Então, dentre essas forças de caráter, qual é a que, preparando o workshop, eu pensei que é a mais importante a gente desenvolver, né? É justamente a autenticidade, que também pode ser chamada de integridade, que é a força de caráter que nos leva à virtude da coragem. Por quê, gente? Porque a coragem é a virtude, uma das mais importantes, que é justamente quando a gente pensa em uma transformação e quando a gente vai para o autoconhecimento, a gente precisa muito dessa coragem. A coragem de começar um processo de autoconhecimento, a coragem de desenvolver nossas potencialidades, a coragem também de olhar para alguns pontos ali da nossa infância e alguns processos que precisam ser resolvidos para que nossa vida consiga florescer e consiga expandir, porque a gente precisa dessa expansão. E aí eu fiquei para falar sobre o autorreforço, que é um pilar da psicologia da autoestima, e o outro é a autoeficácia. Eu vou falar primeiro sobre o autorreforço na visão da psicologia positiva. Como é que eu trabalharia o autorreforço na psicologia positiva? Então, gente, autorreforço que é muito usado em todas as terapias, né? É você reforçar um comportamento. Então, você tem um comportamento que ele é um comportamento que a gente chama, né, disfuncional. Então, você não deve repetir, né? Então, não vai ter um reforço positivo, teria um reforço negativo. Na psicologia positiva, o autorreforço acontece como? Como você, se você se elogia, se você se recompensa, ou como você se vê quando você faz uma atividade que você é bom fazendo, o quanto que você valoriza esse tipo de ação sua. Se você pensa sobre isso durante o dia, ou você fica pensando só nos seus erros e no que você achou que você não foi tão bom. E a proposta, gente, é justamente fazer com que a gente aumente
esse autorreforço, ou seja, quando você está transformando nesse processo de transformação de sua autoestima, é você ter como atividade principal sempre reforçar uma atividade que você fez. Alguém falou no chat, aí eu até anotei, dizendo que o difícil é acreditar que é capaz. Alguém comentou no chat isso. Esse acreditar que é capaz, você vai acreditando no caminho. E um dos pontos que é importante no caminho é esse autorreforço, ou seja, a cada nova atividade que você conseguir fazer, que você reforce esse comportamento para que você faça novamente. Que você tenha um autocuidado maior com você mesmo, no sentido de se valorizar, de saber se elogiar, de saber algo que você fez de bom, de valorizar essa sua qualidade. E aí, gente, quando a gente fala de autorreforço, é muito importante olhar para o ambiente que a gente está inserido. Por quê? Porque Michele já trouxe esse ponto, né? O ambiente impacta em tudo da nossa vida, né? Nós somos seres vivendo vidas individuais, mas que o tempo todo a gente está em sociedade. Então, o tempo todo o ambiente interfere em nós. É muito importante a gente saber o ambiente que a gente está. Eu sempre gosto de pensar, o ambiente que você vive é um ambiente que fortalece sua autoestima ou é um ambiente que mina sua autoestima? Porque se for um ambiente que mina sua autoestima, tem que rever esse ambiente, porque ele vai dificultar o seu processo de melhora de autoestima. Por exemplo, pessoas que convivem com pessoas que são muito críticas, muito julgadoras, pessoas que detonam mesmo com sua autoestima, pessoas que não te apoiam, pessoas que é, não tem gratidão, não traz a gratidão e por aí vai. Esse tipo de ambiente não é um ambiente propício para a pessoa desenvolver sua autoestima, porque por mais que você esteja fazendo um trabalho de fortalecimento da sua autoestima, você vai estar em contato com um ambiente que é um ambiente disfuncional. Então, é muito importante também ter esse olhar para o ambiente que você está vivendo. E quando eu falo ambiente, também inclui as redes sociais, porque as redes sociais interferem o tempo todo na nossa vida hoje. Então, o que você está vendo nas redes sociais, tenha certeza que está interferindo no seu dia a dia. É importante também ter essa atenção. E aqui, gente, nesse ponto, eu queria até propor, quem quiser fazer esse exercício, que é super prático, que é o seguinte: listar 10 coisas, hoje, amanhã, você lista 10 coisas que você gosta de fazer, que você faz bem, que você gosta de fazer. E tenta fazer essas 10 coisas, não as 10, mas fazer pelo menos duas, durante alguns dias. E cada vez que você for fazendo essa atividade, reforça, faz esse autorreforço, se elogia, divulga para outras pessoas o que você fez. Não é vergonhoso divulgar algo que fez de bom, porque isso tudo vai construindo esse novo pensamento de autovalorização mesmo, de si mesmo. Porque a autoestima é muito um processo de valorização de si. Então, a gente precisa saber o quanto que você se valoriza também tem a ver com o quanto você reforça seus comportamentos. E aqui, nesse slide, eu trouxe o quanto nossos pensamentos e emoção reforçam uma autoestima ruim. Por quê? É um ponto que a gente trabalha muito na psicologia positiva é sobre os pensamentos. Existem vários estudos que comprovam que uma das causas assim disparadas de depressão é pessimismo, ruminação e pensamentos negativos. Então, pessoas que ficam ali o dia todo ruminando, tendo pensamentos negativos, emoções negativas. Quais são as emoções negativas, gente? Teve alguém até que perguntou, falou sobre o medo e a culpa. Medo, culpa, raiva, frustração não resolvida, medo, procrastinação, pessimismo, isso tudo gera sentimentos, emoções negativas e que vão culminar em algum aspecto em sua vida. Um dos que acontece muito é justamente a depressão. Uma pessoa que está nesse processo de autoestima, de busca de uma autoestima melhor, tem que estar muito atento ao tipo de pensamento que ela está tendo. Tem que observar, estou tendo pensamentos muito pessimistas, observar esses pensamentos e de fato,
saber como lidar com eles. E na psicologia positiva a gente traz as formas de como você remanejar esses pensamentos para que eles não te adoeçam, para que você não tenha uma vida disfuncional. Essa também é um ponto muito importante para quem quiser fazer essa transformação de sua autoestima. O que você pensa sobre si? Quais são as palavras que você fala para si mesmo? Você é muito duro com você? Você tem pensamentos positivos sobre si ou não? É importante, além do comportamental, a gente também atentar para o que a gente pensa sobre a gente. E aí eu trouxe aqui como proposta também, que é algo que a gente usa muito, o diário da gratidão, né? Que é um exercício que vocês podem fazer, que também ajuda a trazer essas emoções mais positivas, né? Ajuda a nos lembrar da esperança, ajuda a nos lembrar da gratidão, ajuda a colocar nosso olhar para a parte positiva e tirar um pouco nosso olhar do que não deu certo, daquilo que a gente não é bom, do medo. Pelo contrário, a gente se fortalece em outras áreas. Então, a proposta aqui, gente, é todo dia à noite, tem gente que prefere de manhã, tanto faz, escrever 3 coisas boas em que aconteceram ou no seu dia anterior ou naquele seu dia, se você fizer à noite. Escreve ali ou pensa em 3 coisas boas que aconteceram. Internaliza aquilo, internaliza como isso ocorreu com você, internaliza se teve algum envolvimento de alguém, se teve, quem foi essa pessoa. Traz essa emoção positiva para si, porque, assim, emoções positivas, lá quando eu mostrei para vocês aqui sobre o PERMA, se vocês lembrarem, tinha, né, emoções positivas. Emoções positivas, gente, elas nos aproximam das pessoas. Emoções negativas nos afastam das pessoas. Então, se a gente cultiva mais emoções positivas, a gente se aproxima. Por isso que é um ponto importante, por exemplo, para quem tem fobia social, para quem é tímido demais, para quem tem medo de se expor. Porque quando você traz mais esses momentos de emoções positivas para si, você consegue, inclusive, ter uma melhor relação com as pessoas. E aí vem o ponto das relações positivas, que é tão importante na nossa vida, a gente ter mais relações positivas, inclusive para a nossa autoestima, né? E aí, agora, eu vou falar um pouquinho sobre a autoeficácia. A autoeficácia é um ponto importantíssimo. Para mim, eu considero o principal pilar da autoestima é a autoeficácia. Se vocês perceberem, a gente ouve o tempo todo a pessoa falar assim, algumas pessoas falarem assim, eu não sou capaz de fazer tal coisa. Eu não sou capaz de mudar isso em mim, eu não sou capaz de começar aquele emprego, eu não sou capaz de começar aquela atividade física, eu não sou capaz de manter aquele hábito saudável, eu não sou capaz. Isso é o que a gente ouve demais, principalmente quem trabalha, né, com terapias e etc. É uma demanda muito, muito presente. E aí, gente, por que a autoeficácia é muito importante? Porque a autoeficácia, ela tem muito a ver com a autonomia. Nós precisamos ter autonomia. Autonomia no sentido de saber que você é capaz de fazer. E para você saber que você é capaz de fazer, adivinha a notícia, só fazendo para criar essa autonomia. A notícia é essa: não existe milagre e não existe nada. Psicologia positiva não é milagre. Você vai fazendo aos poucos, você vai se fortalecendo e em cima das suas forças de caráter, naquilo que você é bom, porque é isso que vai te fortalecer. Não são seus defeitos que vão te fortalecer, não são seus pensamentos catastróficos que vão te fortalecer, é justamente o que você é bom, a sua essência que vai te fortalecer e que vai fazer com que você dê cada passo desse aqui, como está nessa imagem desse rapaz. Você desenha uma meta lá adiante, você dá um passo. Você desenha outra meta, você dá o outro passo. E assim você vai. E para quem perguntou, que alguém falou que acha que não, difícil é achar que é capaz, você descobre no caminho. E por isso eu falei lá atrás da importância da coragem, porque a coragem, ela não vem no início. A coragem vem no caminho. E
o grande insight, digamos assim, é você perceber que ela vem no caminho. Porque se você ficar esperando a coragem vir lá atrás, não começa nada. Você tem que começar, é aquela velha história, né? Vai com medo mesmo. Você tem que começar e no caminho você vai se fortalecendo. E a proposta que eu queria te dizer para vocês, ao falar de autoeficácia, é justamente isso: colocar metas pequenas no dia a dia de vocês, que vocês vão aumentando aos poucos. Seja o que for, gente. Eu não, deixa eu ver aqui se é o próximo slide, para ver se eu não estou adiantando. Não. Seja o que for, vocês vão fazendo pequenas metas. Ficar atentos à procrastinação. Por quê? Porque a procrastinação é típica de uma pessoa que tem uma baixa autoeficácia. Então, como a pessoa sabe que ela, sabe assim, a pessoa pensa que ela não vai dar conta, o que é que ela já pensa? Eu nem vou fazer. Sabe aquelas pessoas que você traz um projeto novo, que você traz uma possibilidade nova e a pessoa já fala assim: não, 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 para mim não dá, não. Fala com outra pessoa. Típico de quem tem uma baixa autoeficácia. Ela acha que ela não dá conta, então ela simplesmente vai dizer que não é para ela, não. Chama outra pessoa que não é para mim isso aí, não. Baixa autoeficácia. Se você trabalha essa autoeficácia, você consegue melhorar demais sua autoestima e melhorar a sua vida toda, porque você consegue, de fato, aceitar que você é capaz de fazer as coisas. E isso é importantíssimo. Essa frase que eu coloquei aqui atrás, eu não consigo ler, porque o chat está em cima. Você consegue ler ela para mim, Michele? Porque eu não consigo ler, aí eu não consigo lembrar o que, é que eu queria falar sobre. Ou alguém lê para mim, não sei. Sim, consigo. Uma vez que uma pessoa deprimida se torna ativa e esperançosa, a autoestima sempre melhora. Reforçar a autoestima sem mudar a desesperança, sem mudar a passividade, não realizar nada. Certo. Isso aqui, gente, eu quis trazer por 2 pontos. Primeiro, pensando no ponto da depressão, de pessoas deprimidas, que digamos que está até comum entre as pessoas, né? É um ponto que a gente tem que olhar. A pessoa que está deprimida, na visão da psicologia positiva, eu vou até voltar aqui para vocês visualizarem. Na visão da psicologia positiva, é necessário demais trabalhar esse ponto aqui, ó, a esperança, que está aqui entre as nossas forças de caráter. Aqui, ó, se vocês virem aqui nesse quadradinho lilás, esperança, que é uma das forças de caráter ligadas à virtude da transcendência. Não tem como ninguém realizar uma mudança de vida, potencializar a sua autoestima, fazer qualquer tipo de transformação sem ter essa esperança. Então, o que é que a gente faz, né? Impacta, né, atua nessa esperança, aumenta, potencializa essa esperança dessa pessoa para que ela se coloque em movimento. Então, esse se tornar ativa e se tornar esperançosa é essencial para uma pessoa que quer melhorar, reforçar sua autoestima. Não existe uma pessoa com autoestima boa que não seja esperançosa, ela vai ser esperançosa. Outro ponto, essa pessoa que tem uma autoestima boa, ela tende a ser mais autêntica. Também é outro ponto. Por isso que também a gente trabalha muito com autenticidade. E a autenticidade, gente, eu gosto muito de trabalhar com a autenticidade, trazendo o resgate da infância. Por quê? Porque na infância, é muito fácil, na infância, a gente reconhecer os pontos, as características daquela criança. Só que durante a vida dela, e até por interferência dos pais, da família e etc., a pessoa vai esquecendo das suas características principais. Às vezes, a gente esquece até o que a gente é bom, porque fica um período tão grande sem exercitar aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente tem de melhor, que muitas vezes a gente esquece. E trazer essa lembrança para essa pessoa daquilo que lá atrás ela era boa e ela gostava e se via daquela forma, traz essa autenticidade para a vida dela. E quando a gente mexe nessa autenticidade, a gente mexe na autoestima. Então, é importantíssimo mexer nessa autoestima, nessa autenticidade, desculpa. Gente, esse tópico aqui é uma provocação, né? Porque qualquer curso
Qualquer live que vocês entrarem, qualquer feed de Instagram vai dizer o quê? Vai dizer foque na disciplina e esqueça da motivação. É o que falam o tempo todo. Eu discordo completamente e não o levo para a minha vida. Não é, na minha vida não funciona e na vida dos meus mentorados eu trago essa versão aqui, que é esqueça a disciplina e tenha motivação. Então, assim, não ache que você vai ter uma vida realizada focando em disciplina e sem saber por que você está fazendo o que você está fazendo. Quem diz assim, eu saio para malhar de manhã porque eu sou disciplinada e aí eu boto o tênis e eu vou. Não, não concordo com isso. Você bota o tênis e vai porque você tem um motivo para botar o tênis e ir. Se você tem um motivo, você tem um motivo para ação, motivação. Descubra qual é o seu motivo para ação e faça as coisas. Mas dizer que é por disciplina não é. As pessoas que têm uma autoestima boa, elas sabem exatamente por que elas fazem cada coisa que elas fazem. Elas sabem por que elas estão fazendo. Os movimentos que elas fazem na vida, elas sabem por que elas estão fazendo. Não perde tempo e se conhece muito bem, que aí é que vem o autoconhecimento, e sabe o motivo para a ação. Então, tudo que vocês fizerem, gente, até um simples workshop como esse que vocês estão participando, sempre aprofundem um pouco mais por que vocês estão participando nesse workshop. Por que exatamente a autoestima impacta na vida de vocês? Por que vocês estão aqui há 1 hora e pouca? Por que isso é importante para vocês? Tenham um motivo para fazer o que vocês fazem. Não façam simplesmente porque estão fazendo ou porque qualquer coisa. A gente precisa saber o porquê a gente faz o que a gente faz. Motivação não é fazer algo empolgado, porque as pessoas associam motivação à empolgação. Não é isso. Motivação é você saber por que você está fazendo o que você está fazendo. E isso é essencial. Então, eu queria trazer esse ponto também, que eu acho importante. E aqui eu trouxe pequenas metas de como a gente pode olhar para essa autoeficácia, né? Que esse pilar tão importante da autoestima. E aí eu trouxe aqui, ó, gente, como começar por metas pequenas e aumentar a sua percepção de produtividade. E aí, é isso, é trazer para vocês a ideia de fazer pequenas coisas no dia a dia de vocês. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em casa, por exemplo, que não trabalha fora de casa, mas trabalha em casa. Então, algumas atividades em casa, inclui na sua rotina algumas atividades que você acha que você não dá conta e começa a fazer pequenas atividades. Porque aquelas pequenas atividades que você for fazendo, você vai se fortalecendo, vai vendo que você é capaz e você vai ampliar para outras atividades. Então, não tenham medo de começar pequeno. Não vão nessa meta de Instagram, e do vizinho, e do amigo que diz que está fazendo tal coisa e às vezes não está fazendo nada. Não vão nessa meta, vão na sua meta. Eu sou capaz hoje de Vou dar um exemplo. Eu sou capaz hoje de lavar 4 pratos. Bota uma meta, por exemplo, bota uma meta que você vai lavar os 4 pratos, mas vai fazer isso, vai fazer aquilo em casa também, e vai aumentando para dar a ideia de que você tem uma capacidade maior e uma produtividade maior. Esse ponto aqui de comece pelo corpo, que eu quero trazer para vocês, é porque eu sempre falo o seguinte: tem um rapaz que o nome dele é Nuno Cobra, né? Ele é preparador físico, se eu não me engano, ele foi preparador físico do Ayrton Senna. E ele sempre dizia o seguinte: você está começando no autoconhecimento, comece pelo seu corpo. E eu achei interessante trazer esse ponto, porque a Michelle falou a respeito da autoimagem, que é um dos pilares da autoestima. Por que é importante? Porque, gente, a gente vive, nós somos seres espirituais vivendo em um mundo material, né? Então, a gente tende a acreditar e ver só o que a gente está vendo, o que a gente pega, o que a gente percebe no ambiente. O que a gente não percebe, a gente tende a achar que nem existe. Então, como a gente é muito ligado ao material e aquilo que a gente vê, o corpo é a primeira coisa que a gente vê.
A gente se olha no espelho, a gente se vê. A gente olha para o outro, a gente vê a imagem do outro todinha. É diferente, por exemplo, dos pensamentos. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que acha que não é capaz de tal coisa, mas aí ela deu uma melhoradinha naquele aspecto, mas como é que ela vai falar para o outro que ela melhorou? O corpo não, o corpo ele chega. Então, quem estiver nesse processo de mudança de autoestima, é interessante começar pelo corpo, sim. Por quê? Porque você começa a modificar seu corpo e você começa a ter essa percepção de transformação. E o legal é expandir, não ficar só no corpo. Quando você começa a perceber que você conseguiu alterar, modificar, transformar aquele corpo, você começa a perceber que você também consegue modificar outros pontos, outras coisas. E isso vai mexendo na sua autoestima. Isso vai mexendo na sua autoimagem, na sua percepção de eficácia. E você vai evoluindo nesse ponto. Eu gosto muito, indico muito esporte. Eu acho que esporte é fundamental, inclusive para a nossa saúde mental. E o esporte, ele me traz muito a noção da transformação em si. Lembram que lá atrás eu falei, conhecimento mais autoconhecimento traz a transformação. O esporte, sempre que eu estou fazendo, eu percebo a transformação que ele faz na nossa cabeça. Às vezes você começa uma corrida, eu faço corrida e faço bike. Às vezes eu começo corrida e eu falo, meu Deus, eu não vou dar conta dessa corrida hoje, porque hoje eu estou cansada. Hoje mesmo eu estava cansada e fui correr. E às vezes você pensa, hoje eu não vou dar conta. Quando você percebe que você vai dar, que você dá conta, é muito visível que você também dá conta de outras coisas. Porque tem gente que pensa, só no esporte, mas não. O grande ponto é você trazer do esporte para todas as outras áreas de sua vida. Tá com medo de um projeto novo? Vai fazer o esporte, que você vai começar a ver que você está se transformando ali no processo e que o medo, você vence o medo também. E você vence o medo também fazendo essa transferência, né? Outro ponto, gente, que esse ponto aqui para mim é importantíssimo. Trabalhar e aumentar o seu. E eu não consigo ler todo, mas é o seu valor, né? Seu valor não, o que você ajuda o outro, o seu servir. Não é isso, Mi? Você está falando, mas acho que está sem áudio. Mas eu acho que é o seu servir. Esse ponto, para mim, é muito importante pelo seguinte: isso tem muito a ver com as forças de caráter, porque é uma forma da gente melhorar a nossa autoestima. Cada um de nós, a gente tem pontos que são muito característicos da gente, né? Tem pessoas, por exemplo, que são muito mais amorosas. O amor é uma força de caráter. Então, o que é que eu sugiro? Essa pessoa, ela potencializar esse amor dela, levar esse amor para outras pessoas, por exemplo, e ela, inevitavelmente, ela vai se sentir mais acolhida, ela vai se sentir mais valorizada, ela vai se sentir melhor. E quando a pessoa desenvolve essa potência dela, ela expande para outras áreas. Então, é muito importante a gente usar nossas qualidades no nosso dia a dia, gente, justamente para melhorar essa percepção que a gente tem do quanto a gente consegue servir ao outro. O que é que a gente tem de muito bom? Porque quando a gente pensa em servir o outro, ninguém pensa assim, eu sou muito ruim em tal coisa, então vou servir o outro fazendo isso. Não existe isso. Chega uma pessoa em sua casa, você cozinha bem, o que é que você faz? Eu vou fazer um jantar para essa pessoa, porque eu cozinho bem, eu vou servir ao outro. Então, você busca algo que você é muito bom e você faz. E isso eleva a sua percepção de autoeficácia. Mesmo que você não consiga ver no início, mas fazendo aos poucos e trazendo também para aquele outro ponto que eu trouxe, né, do auto-reforço, começa a aumentar muito sua autoestima. Então, também é um ponto muito importante. Aqui eu não consigo ler a frase. Você consegue ler, Mi? Sim, neste mundo é ser quem se imagina ser. Acho que tem outra coisa em cima. Peraí, como é? Deixa eu abrir aqui, não. Mas, mas eu sei a ideia, porque é só uma frase de Sócrates que eu queria dizer o seguinte, que nós viemos a esse mundo para O mostrar...
o mais grandioso para se viver nesse mundo é ser quem fingimos ser. Exato, Sócrates. justamente essa, né? É algo que eu sempre falo para meus mentorados. Nós não queremos, eu não quero, por exemplo, que uma pessoa, a força de caráter, a coragem que todos nós temos, então eu jamais vou chegar para uma pessoa e dizer, olha, vamos aprender a viver sem ser corajoso. Não, a gente vai desenvolver, potencializar sua característica de coragem, sua qualidade, para que você seja ainda mais corajoso. É mais ou menos exatamente isso o que o Sócrates fala. Aquilo que você finge ser, mas você não é, existe a possibilidade de você se modificar para ser. Então, vamos buscar justamente essa melhora. E o autoconhecimento traz essa melhora. Na minha vida, eu trouxe muito isso. Eu desenvolvi, eu fiz mudança de carreira, eu tive esse conhecimento da psicologia positiva, consegui trazer para a minha vida e consegui transformar alguns pontos em mim que lá atrás eu não estava desenvolvendo. Então, a minha proposta, gente, é trazer essa mensagem para vocês. Quando a gente desenvolve nossas potencialidades, a gente alcança um outro patamar. E quando a gente fala da autoestima, ao desenvolver nossas forças, a gente impacta na nossa autoestima. A gente fica forte sendo autêntico, a gente fica forte sendo quem a gente é. A gente melhora na nossa autoestima dessa forma, fortalecendo aquilo que a gente é bom. Então, é essa proposta que eu queria trazer para vocês. E eu espero ter contribuído, espero ter ajudado um pouquinho aí também. Se tiverem dúvidas, gente, podem mandar também pelo chat, tá? Aqui, Michele, é o seu slide. Não, Não? Vou falar pelo agora celular, tô. então. Tô. Aqui a gente vai falar sobre, a gente falou no começo, o que dificulta a gente conquistar essa autoestima, né? O que deturpa a nossa autoestima, quais os comportamentos que promovem uma baixa autoestima. Agora a gente vai falar um pouquinho que tem como a gente promover uma boa autoestima, desenvolvendo esses comportamentos na nossa vida, né? E isso vai ajudar a gente a impulsionar a nossa autoestima, que é valorizar as nossas qualidades, saber reconhecer, para isso que a gente precisa se conhecer, saber quais as minhas virtudes, quais os meus talentos, as minhas habilidades, né? Então, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu consigo contribuir com as pessoas. Não fingir que está tudo bem quando não está. Então, ser honesto com a gente mesmo. A gente criou, hoje tem uma, uma apologia à felicidade extrema, né? Parece que você tem que estar fingindo que está super bem, que está tudo feliz, você está maravilhoso, sua vida está maravilhosa, extraordinária, tudo perfeito. Não, tem que colocar luz naquilo que não está legal para a gente poder mudar, né? Então tem que reconhecer aquilo que não está bem. Quando eu estou triste, tudo bem a gente se sentir triste, a gente se sentir com medo. O que não pode é a gente afundar nisso. Mas quando acontecer, isso vai ser até uma fonte de aprendizado, né? Então, lá naquele desenho, né, que é o Divertidamente, mostra a importância da tristeza, a importância do medo, da raiva. Todas as emoções, elas são necessárias. Então, a gente reconhecer quando não está tudo bem. Cultivar o autocuidado em todos os pilares, não é então só passar uma máscara de beleza no rosto, não é só malhar, não o autocuidado em todos os pilares, né? Nas minhas relações, cultivar boas relações, estar perto de pessoas que me ajudem, que me impulsionem a crescer, ter saúde financeira, não viver endividado, ter uma saúde espiritual, ter uma conexão com Deus, eu conseguir me realizar profissionalmente, eu ter uma alegria de estar indo para o meu trabalho, eu buscar conhecimento, buscar sempre estar aprimorando, né, os meus conhecimentos. Então, é um autocuidado em todos os pilares, não é só em um. Valorizar o seu tempo, não perder. Gente, o tempo é o recurso mais precioso que a gente tem e o mais escasso. A gente consegue recuperar dinheiro, consegue recuperar uma série de coisas, mas o tempo não. O tempo que eu perdi, ele não volta atrás mais.
Então, vamos valorizar mais, estando com as pessoas certas, fazendo as coisas, os conhecimentos, adquirindo os conhecimentos certos, estando entre pessoas que queiram objetivos semelhantes aos seus. Reconhecer o seu progresso, suas conquistas, ser mais generoso, desenvolver esse olhar mais gentil conosco mesmos. Tirar um tempo para você, para fazer aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem. Igual a Dalila falou do flow. Quando a gente faz algo que tem sentido para a gente, que a gente ama fazer, a gente entra num estado que a gente nem vê o tempo passar. Então, nos dedicar mais para essas atividades. Desapegar dos erros do passado. O que passou me ajudou a ser quem eu sou hoje, a construir os aprendizados necessários para eu não errar da mesma forma mais, mas não ficar se lamentando, por que que eu fiz isso, por que que eu agi aquilo, isso não vai ajudar em nada. Então, o foco é no presente e daqui para frente. Aprender a nos posicionar, a dizer não. Às vezes a gente quer agradar tanto todo mundo, e diz sim para todo mundo, mas você está dizendo não para você quando você diz sim para todo mundo. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Essencialismo. Ele me ajudou muito a ter essa clareza, que, sabe, de a gente saber se posicionar, saber eleger, né, as pessoas que fazem parte, o que que eu vou as atividades que eu coloco na minha agenda, para eu não ser a agenda dos outros, eu construir a minha agenda. E as pessoas começam a nos valorizar por isso. Porque enquanto você diz sim o tempo todo, a pessoa sabe que você está sempre ali. A partir do momento que você limita isso, elas começam a te valorizar. Aprender a receber elogios. Não é só. Quando você recebe um elogio, aprenda a dizer obrigada. E não, não, mas você que é. Não, você que é linda. Você, sabe, a gente tem a necessidade de retribuir de imediato, né? O elogio, a gente não sabe dizer só obrigada. Ter uma postura de confiança, de que eu vou conseguir, não entrar já derrotado nas situações. Traçar objetivos e metas, a Dalila falou sobre isso, da importância de você ter um posicionamento, né, que te impulsione ali para o futuro, o que você quer conquistar. Divertir-se durante o processo. Não adianta você só pensar no resultado. Se você não estiver curtindo a jornada, ela vai se tornar sem sentido. Quando você conquistar aquilo que você lutou tanto, você não vai valorizar, porque você não curtiu o processo. Então, esse processo da descoberta é importante. Não se sabotar. Para isso, você tem que descobrir por que você se sabota, por que você procrastina. Então, colocar luz sobre isso para que você consiga derrotar esses sabotadores. A autorresponsabilidade, que a gente falou no começo, de assumir as rédeas dos nossos resultados, da nossa vida. E a gratidão, que a Dalila deu até o exercício para vocês, do caderno da gratidão. E, juntando esses comportamentos, a gente vai desenvolver uma autoestima muito mais, sabe, fortalecida, mais sólida, mais duradoura. E o meio que a gente tem para ajudar vocês é o que a gente vai apresentar agora. Mas pensa que, como está hoje, se você continuar com as mesmas ações que você vem adotando até hoje, você vai construir sempre os mesmos resultados. E a gente viu, a Dalila ressaltou muito também, as consequências de uma baixa autoestima. Como que isso limita a nossa vida. Isso faz com que a gente não tenha relacionamentos saudáveis, porque a gente vai sempre estar com as pessoas por uma codependência e não por uma necessidade de um compartilhar com o outro e de crescer junto. E a gente vai reproduzindo isso nos nossos relacionamentos. Quando a pessoa tem uma baixa estima, ela termina um relacionamento, ela começa outro, ela reproduz os mesmos comportamentos. Os mesmos vícios emocionais, ela vai reproduzindo de em um outro relacionamento, e no outro, e no outro. Quantas vezes, às vezes, a gente deixa de conquistar patamares muito maiores profissionais porque a gente não sabe se posicionar, a gente não sabe defender uma ideia. Todo mundo coloca como prioridade os projetos deles. Você não sabe defender o seu. E aí as pessoas não te valorizam por isso. Né? Você não sabe vender. A gente sabe que todos nós somos vendedores. Todos nós. A gente tem que se vender o tempo todo as nossas ideias.
E quando a gente tem uma baixa estima, a gente não acredita nem em nós, como que a gente vai aprender a se vender para as pessoas? Vender o que a gente acredita, os nossos valores, as nossas ideias, né? E quando você está num relacionamento, a gente precisa se vender o tempo todo. E não estou falando de só uma questão física, não. É saber compartilhar uma ideia com o outro, fazer ele sonhar junto com você. Então, olha só o tanto de prejuízo que a gente tem quando a gente tem uma autoestima, sabe, lá embaixo, baixa. E aí, a proposta que a gente tem para vocês, você pode passar, Dalila, o slide, Posso. Seria uma é de uma Deixa mentoria, eu um só acompanhamento. Oi. Deixa eu só trazer um ponto aqui. Quando você falou sobre o relacionamento, a forma de se relacionar, a autoestima, gente, diz sobre nosso amor próprio, né? O quanto a gente se ama mesmo. E uma coisa que a gente pode observar é que a todo momento nos ensinam, eu digo assim, a sociedade nos ensina, nossos pais lá atrás, etc., para o olhar para o outro. É sempre o agradar o outro, é sempre o cuidado com o outro. Percebam quando a gente fala, por exemplo, sobre o amor, quando você quer demonstrar o amor para outra pessoa, como é que você demonstra esse amor? Você não só fala, você também age de acordo com comportamentos que demonstram esse amor, né? E quando é com a gente, ou seja, nosso amor próprio, a gente tem tendência primeiro que muitas vezes a gente não fala, por isso que eu falei a respeito da importância de como é que você conversa com você mesmo. Você conversa com amor ou você conversa o tempo todo se julgando? Algo que eu trabalho muito com as pessoas é o seguinte, o perdão. Você se perdoa ou com você é muito severo e não se perdoa e por isso você não se ama? Então, é importante a gente ter esse olhar com mais amor para nós mesmos e para quem não consegue ter, trabalhar essa parte. Porque quando Michele fala de relações amorosas, o que é que acontece? Quem não se ama vai para uma relação amorosa sem se amar, obviamente. Se essa pessoa nem se ama, como é que ela vai amar o próximo? Eu estou falando, claro que aqui eu estou falando de amores, não amores disfuncionais, né? Então, é uma coisa básica. A autoestima é um ponto básico e extremamente complexo ao mesmo tempo, e que realmente precisa ser muito bem trabalhado, porque de fato impacta em todas as áreas da nossa vida. E na relação amorosa, impacta totalmente. Como você se relaciona com os outros, é antes de tudo como você se relaciona com você. Esse ponto eu acho importante. Você está sem áudio, amigo. Sim, fundamental. E o que a gente quer trazer para vocês como proposta, volta lá naquele, Danilo, por favor. Vixe, eu passei Primeiro. Primeiro. aqui, né? Esse. Aqui vocês vão ter o acompanhamento de duas profissionais que têm expertises diferentes, que têm enfoques diferentes, mas que juntam esses conhecimentos num lugar só. Então, eu tenho os meus conhecimentos com a psicologia, com o coaching, que traz ferramentas muito práticas. Tenho os conhecimentos da Dalila com a psicologia positiva, com a PNL, né, programação neurolinguística, as técnicas das intervenções da psicologia positiva, de forma que a gente consiga trazer para vocês o melhor de todas as abordagens, né, de uma forma mais ampla e trabalhando passado, presente e futuro, que a gente vai trabalhar tanto a questão da reprogramação de crenças, como que você construiu a sua autoimagem, a sua autoestima até hoje, o seu autoconceito, e como que você vai fazer isso no presente, o agora, e daqui para frente para o futuro. Trazer ferramentas práticas para remodelagem de comportamento, né? Trazendo mudanças significativas para a vida de vocês. Então, essa é a proposta para unir todos esses conhecimentos num lugar só, né? E aí a gente vai trazer também, além dos nossos conhecimentos, tem também o Patrício Giuliani. Ele é um professor de mindfulness e meditação e também vai estar com a gente na mentoria. Ele vai trazer uma aula sensacional
sobre esse tema. Ele é mentor de habilidades socioemocionais e vai trazer na primeira aula da mentoria o conhecimento dele. A nossa proposta é de 5 encontros ao vivo que vão ficar gravados. Então, caso alguém não possa participar, né, em um dos encontros, vai poder assistir a gravação depois. A gente vai ter um grupo no WhatsApp só para os mentorados, só para quem estiver participando da mentoria com a gente, para que justamente a gente tenha essa interação entre nós, essa troca de ideias, compartilhamento de experiências. A gente vê a importância que o grupo tem quando pessoas que tenham intuitos semelhantes, objetivos semelhantes, quando eles se unem, potencializa muito os resultados uns dos outros. Essa troca é fundamental. E lá é um grupo que vocês vão ter total apoio uns dos outros, tá? Onde é um grupo de confiança. A gente vai estabelecer um vínculo entre nós para ter essa conexão, essa troca. E toda aula, toda sessão, a gente vai trazer uma ferramenta prática. Então, não é um curso conteudista que vai vir e colocar um monte de conceito para vocês, sabe, muito teórico, que vocês não vão ver a aplicação. Não. A mentoria é uma construção conjunta, tá? E, embora seja em grupo, a gente vai conseguir discutir casos, né, de vocês ali dentro. Vai ter um total Dificuldades. sigilo, só vocês vão ter acesso a essas gravações, né? Então, vai ter uma troca de aprendizados, compartilhamento de experiências. E todo mundo que entrar na mentoria vai ganhar de brinde, de presente, né? Um presente super especial, que é o nosso e-book, O Poder da Autoestima, que foi feito com muito carinho, pensando em cada um de vocês. Esse e-book, ele é pago, né? E vocês vão ser presenteados com esse e-book entrando na nossa mentoria, tá? Pode passar aí, Dalila, por favor. E quem entrar também na mentoria vai concorrer ao sorteio de um livro da Gislene Izquierdo, que é Autoestima como Hábito, tá? É um livro muito bom. Ele tem uma linguagem sensacional, assim, muito prática, muito leve, muito fluida. E, e ele me ajudou muito para construir os meus conhecimentos de autoestima e para até formar esse workshop, tudo que eu venho fazendo até então. Então, me ajudou muito, me deu muita base, né? Claro, e outros livros também. Mas a gente vai presentear uma pessoa por meio de um sorteio. Quem entrar na mentoria vai concorrer a esse sorteio desse livro, tá? Quanto que está o nosso acompanhamento hoje, né? Para quem fizer um acompanhamento individual com a Dalila, hoje, por 4 sessões, ela está cobrando R$ 900 o acompanhamento dela. O meu acompanhamento individual de 10 sessões, hoje tem o valor de 2.500. E o e-book, R$ 19,90. Se a gente somar isso, vai dar um total de R$ 3.419,90. Então, para vocês terem um acompanhamento de nós duas, numa mentoria só, não vai custar isso. Hoje vai custar para vocês R$ 597. É um preço de inauguração, né, de lançamento, né? É a primeira vez que a gente faz uma mentoria juntas, unindo os conhecimentos que a Dalila tem, a expertise que ela tem no autodesenvolvimento e a minha expertise como psicóloga, como coach. A gente está juntando tudo isso num lugar só para vocês. Se vocês fossem pagar individualmente, ia sair muito mais. A gente está fazendo esse valor que é promocional, realmente, a gente não vai repetir esse valor. Para as próximas turmas, vai ser um valor maior. Hoje a gente está oferecendo para vocês por R$ 597, que é um preço realmente de lançamento. E como que seria as formas de pagamento, né? Para quem entrar pagando à vista pelo Pix, como não tem taxa de cartão, não tem taxa de plataforma nem nada, a gente consegue fazer um valor de R$ 500. Então, você economizaria aí praticamente R$ 100 se pagar no Pix, né? Então, facilita bastante, assim, termos de burocracia e tudo, e como não tem maquininha, não tem juros de cartão nem nada,
a gente consegue fazer um valor melhor para vocês de R$ 500, tá? Agora, quem realmente precisar passar num cartão de crédito, aí tem a plataforma, né, que eu vou disponibilizar o link para vocês. Vocês conseguem dividir aí até 12 vezes, né? E aí tem os juros que a própria plataforma cobra, né? Aí vocês escolhem a quantidade de juros a pagar e tudo mais, de acordo com a questão financeira de vocês. Então, isso é o que a gente está oferecendo para vocês, que a gente está reunindo assim tudo que a gente tem de melhor nesses anos todos da nossa experiência como profissionais, e está trazendo embrulhado assim, né, da melhor forma, né, num pacote, né, de amor, de carinho para dar para vocês. Toda a nossa expertise, o nosso conhecimento e as nossas experiências. Espero que vocês tenham gostado. Queria, né, se vocês quiserem comentar alguma coisa, se quiser contribuir de alguma forma, tirar alguma dúvida, compartilhar alguma experiência, vocês fiquem à vontade. Vocês me falem aqui, levanta a mãozinha que eu posso habilitar o microfone de vocês. Algumas pessoas escreveram aqui no chat sobre a mentoria, gente. Vai ficar aberta, até terça, né, Michele? Até segunda Isso, noite? Até segunda noite. é A segunda. gente vai deixar lá no grupo. A gente vai manter o grupo que a gente tem, né, lá. Vai ficar aberto, vão ficar abertas as vendas até segunda noite. E aí, na próxima semana, na quinta-feira, a gente já vai começar o primeiro encontro, no caso. Na Ah, próxima quinta-feira. e Quem uma coisa tiver... importante também é que quem entrar até amanhã vai ganhar uma sessão individual comigo e com a Dalila, tá? Ah, Então, sim. quem entrar na mentoria até amanhã, até as 23h59 de amanhã, vai ganhar um acompanhamento individual nosso de uma sessão, né? Para a gente poder identificar o caso específico da pessoa, para conseguir ter um olhar melhor sobre a situação dela e dar algum direcionamento. Tá? Então, as nossas sessões são em grupo, são 5 encontros, começando já na semana que vem, dia 29, e 4 dias aí, 4 semanas em março, durante o mês de março todo e mais a semana que vem, né, de fevereiro. E aí, quem entrar na mentoria até amanhã vai ganhar essa sessão comigo com a Dalila, tá? Individual. Michele Avânia está perguntando se já tem os horários da mentoria. O horário vai ser esse horário mesmo, às 19h30, 19h30? nas quintas-feiras. Certo. Então, 19h30, gente, nas quintas-feiras. O bônus do encontro com vocês é se fechar em 24 horas, sim. Pessoal, esse encontro individual com a gente é uma oportunidade para quem quiser, porque a mentoria vai ser em grupo, mas como a Michelle falou, como a temática é a mesma, é essa temática da autoestima, sendo que eu vou trazer as ferramentas da psicologia positiva e ela, dela, que ela é psicóloga e como coach também, e da programação neurolinguística, mas a temática vai ser trabalhar essa autoestima dentro desses pontos. Já no atendimento individual de quem fechar nessas 24 horas, a gente vai poder aprofundar somente com aquela pessoa, individualmente com aquela pessoa. Eu e Michele, duas profissionais diferentes, que eu acho bacana porque são dois pontos diferentes, a gente tem um trabalho complementar, mas cada uma tem sua abordagem. A gente vai poder ficar ali naquele momento focada em uma pessoa somente. Então, é como se fosse uma mentoria que a pessoa teria comigo, individual, e com Michele, naquele momento. Mas isso só vai ser para as pessoas que se inscreverem nessas 24 horas, porque também a gente não pode abrir, lá no grupo a gente está com 170 pessoas, a gente não pode abrir para todo mundo, né? E porque é um atendimento individual. E na mentoria coletiva, aí estaremos todos juntos, o que também tem seus pontos positivos, porque uma pessoa sempre agrega a outra, né? Os pontos geralmente se parecem muito, as pessoas sempre agregam, cada um tem sua história,
Quem quiser trazer sua história no grupo, é possível também. E, e por aí vai. Posso divulgar para outras pessoas? Pode, pode sim, Renata, Com deve. certeza. Uhum, com certeza. Coisa boa a gente divulga. E, gente, quem tiver dúvida e quiser interagir com a gente, pode mandar mensagem no WhatsApp, pode mandar mensagem também no grupo, e aí a gente vai conversando sobre também, tá? Né, Mi? Sim. A gente vai estar à disposição aí, tá? As inscrições seguem até terça-feira, até segunda, né? Até segunda-feira, às 23h59 da noite, porque a partir de terça a gente já está fechando o nosso grupo no WhatsApp com quem entrar na mentoria, para a gente começar a nossa aula às 19h30 na próxima quinta-feira, dia 29. Isso. Então, foi excelente. Obrigada, Vânia. Obrigada. Obrigada a todos que participaram. Muito obrigada Da mesmo. minha parte, espero ter contribuído. Espero, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber algo mais sobre essa temática, nem digo sobre a mentoria somente, mas sobre essa temática, o que a gente pode contribuir para vocês hoje aqui, podem mandar mensagem, gente, lá no grupo do WhatsApp. Tem pessoas aqui que eu já troquei mensagens, sabem que eu sempre respondo pelo WhatsApp, a gente tem uma troca bacana. Então, podem escrever e a gente vai mantendo contato. A gente está aqui para ajudar também. E é muito um desafio falar sobre esse tema, assim. Esse tema é importantíssimo. A autoestima, para mim, é o tema central. A abordagem é que muda, né? De um profissional para o outro, a abordagem muda, mas no final das contas, esse tema é o tema central da vida de todo mundo, né? Obrigada, pessoal, pela noite, por esse momento que vocês disponibilizaram aqui para a gente, por se permitirem, nesse processo de autoconhecimento, melhorar. Não é todo mundo que busca evoluir, não é todo mundo que busca melhorar. Tem gente que prefere sempre manter os mesmos pensamentos, hábitos, comportamentos. Então, só em se permitirem essa mudança, vocês já são bem diferenciados. Eu gosto muito de trabalhar com gente assim. E para o que precisarem, a gente está aqui, viu? Obrigada, Michele, também pela nossa parceria Eu que agradeço, de Dalila. sempre. Adorei esse momento. Obrigada, Maristela. E boa noite, pessoal. Boa noite Obrigada, para todo Marcelo. mundo. Obrigada. Tudo perfeito. Uma excelente noite, bom descanso para todo mundo. Um abraço. Boa noite.